Vamos continuar resolvendo a prova do TRF, primeira região. O cargo era técnico judiciário, área administrativa. Lembrando que essa prova foi aplicada em 2011. Agora vamos resolver a questão 31. Da sindicância poderá resultar a aplicação das seguintes penalidades. Bom, vamos para a nossa querida Lei 8.112. Título 5 do Processo Administrativo Disciplinar, capítulo 1, no artigo 143, vai tratar das disposições gerais. Artigo 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a prover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo 3º. A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser provida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele que tenha ocorrido a irregularidade mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais, e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para os julgamentos que se seguir a apuração. Artigo 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escritos, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infrator e evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 145. Da sindicância poderá resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias, instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ou de destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração do processo disciplinar. Bom, o artigo 145, ele vai responder a nossa questão. Mas antes, lembrando aqui que a advertência ou suspensão, como nós já vimos, as penalidades de advertência, ela, em alguns casos, ela acontece antes da suspensão. A suspensão geralmente é para reincidência de ato já advertido. Vamos dar uma olhada na questão 31. Da sindicância poderá resultar a aplicação das seguintes penalidades: advertência ou suspensão de até 30 dias. Bom, a está certa. Censura ou suspensão até 45 dias. Bom, isso aqui nem penalidade é. Não consta como penalidade. Suspensão até 45 dias ou demissão, não foi falado isso. Destituição do cargo em comissão ou suspensão por 30 dias até 70 dias, também não falou sobre isso.
advertência ou destituição em cargo de comissão. O que ela falou aqui no artigo 146 é sempre que que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigada a instauração de processo disciplinar. Aí já não está mais na linha da sindicância. A sindicância é uma coisa e o processo disciplinar é uma coisa mais abrangente. Do processo disciplinar vai poder ocorrer a demissão, no caso a cassação do cargo, de cassação de aposentadoria ou da disponibilidade, ainda destituição do cargo em comissão, partirá sempre do processo disciplinar. Essa questão aqui, portanto, a alternativa A está respondendo a questão 31. Agora, aproveitando aqui a questão 32, a revisão do processo disciplinar. No caso aqui, ele já ocorreu o processo disciplinar, que nós vimos aqui no 46, e o que ele está perguntando aqui é a revisão desse processo. Quem pode fazer, ou como é que se dará a revisão do processo? Isso nós vamos ver lá no artigo 32. Tem ali o afastamento preventivo. Vamos dar uma vista só no afastamento preventivo, que é porque, artigo 147. Como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar, ou seja, o processo disciplinar está sendo instaurado. Então, ele pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo, né? No caso, o cara que está sendo acusado, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por prazo igual, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Uma coisa que você pode notar: geralmente algumas questões vêm falando sobre a prorrogação nas alternativas e dizendo que 60 dias não prorrogável. Sempre que você encontrar esse não prorrogável, a alternativa tem pelo menos 90% de chance de estar certo, porque todos os prazos que é instituído pela Lei 8.112, mais de 90% dos casos elas têm a prorrogação. Agora, no capítulo 3, a partir do artigo 148, vamos ver sobre o processo disciplinar. A sua revisão vai estar bem mais à frente lá. O processo disciplinar é instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Artigo 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará dentre eles o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao indicado. Isso aqui é uma precedência, né? Porque se não tiver ninguém de nível igual ao cara, pode ser um que tenha um nível de escolaridade compatível ou superior ao indicado, ao indiciado, né? Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau.
Artigo 150. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado. Artigo 151. O processo disciplinar que se desenvolve nas seguintes fases: instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. Inciso 2º. Inquérito administrativo, que compreende instrumento de defesa e relatório. Inciso 3º. Julgamento. Artigo 152. Prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias contados da data da publicação do ato que constitui a comissão, admitida a sua prorrogação, olha aqui a prorrogação aparecendo de novo, por prazo igual, quando as circunstâncias o exigirem. Lembrando que passado esse tempo, tudo morre, não tem mais o que ser feito. Eles têm que provar no máximo em 60 dias a culpa do sujeito que eles estão indiciando. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Parágrafo 2. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. A seção 1 vai falar do inquérito, mas nós vamos direto lá para a parte da revisão do processo. Aqui vai passar pelo julgamento e aqui no 74 nós estamos na seção 3, revisão do processo. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo a pedido ou de ofício quando aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Você pode ver aqui porque a Constituição diz que a lei não retroagirá, a não ser beneficiando o réu. No caso, o processo para ser revisto, ele pode ser em qualquer tempo a pedido de ofício quando aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da pena aplicada. Quer dizer, para piorar a pena, geralmente não é revisto o processo. Artigo 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Ou seja, se for para fazer a revisão, quem requerer tem o ônus da prova. Artigo 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Artigo 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao ministro de Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão na forma do artigo 149. A revisão ocorrerá apenas em apenso ao processo originário. Artigo 178. Já lemos, né? Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. 180.
aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade nos termos do artigo 141. Parágrafo único. O prazo de julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 182. Julgada procedente, a revisão será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Ou seja, a revisão do processo, você pedir a revisão do processo, como consta aqui em cima, será apenas para abrandar, né, a penalidade aplicada, ou tentar inocentar o acusado. Nunca a revisão do processo será para agravamento da pena, como a gente pode observar aqui no parágrafo único do artigo 172. A penalidade nunca será agravada. Bom, com isso, nós podemos ir lá para a nossa questão e fazermos a análise das nossas alternativas e vermos qual é a alternativa que vai responder a questão 32. A revisão do processo será dirigida ao Ministério, ao Ministro do Estado ou à autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Então, a revisão ela é solicitada aonde originou-se. Portanto, essa alternativa está errada. Somente poderá ser requerida na hipótese de falecimento? Não, na hipótese de falecimento não. Pela pessoa do familiar titular da qualidade de inventariante. Não, o que a lei diz é que somente poderá ser requerida se houverem, né, havendo novos indícios que possam abrandar a pena. Ou inocentar o indiciado. Se houver novos elementos, né, que possam abrandar a pena ou inocentar o cara, você pode requerer a revisão. Em sendo julgada procedente, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. No caso aqui, ele recupera todos os direitos, menos o cargo em comissão, só que ele deixa de ser desinstituído, que é uma penalidade, e passa a ser exonerado, que é um ato simplesmente de tirar o cara daquele cargo. Ele não sai com a vergonha de ter sido tirado. Mas essa aqui está de acordo com a lei. Bom, por enquanto é uma das certas, mas provavelmente aqui vai ser a resposta correta da questão 32. Não poderá ser julgada, ao ser julgada, resultar agravamento de pena, valendo destacar que ao longo do processo revisional, o ônus da prova cabe, bom, até aqui tá legal, ó, a administração pública. Não poderá ser
ao ser julgada, resultar em agravamento da penalidade, valendo destacar que ao longo do processo revisional, o ônus da prova cabe, como nós lemos na lei, a quem requerer, ao requerente. Portanto, a alternativa D está errada. A alternativa E também é admissível quando seu fundamento constituir, na simples alegação de injustiça, a penalidade. Não, temos que ter fatos novos. Apenas com fatos novos você pode solicitar o procedimento revisional. Bom, a única questão, a alternativa certa aqui mesmo é a letra C, que retira, sendo julgado procedente, né, a revisão será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Por enquanto é só, voltamos numa outra oportunidade.